real a importância de um Managing Partner em uma sociedade de advogados? Os escritórios de advocacia estão cada vez mais profissionalizando a sua gestão, o que é uma boa notícia. E dentro desse processo de profissionalização, surge a figura do gestor, tão importante para liderar essa evolução. Em algumas bancas, esse processo de gestão é compartilhado entre alguns sócios. Em outros escritórios, existe a figura de um Managing Partner. E qual que é o melhor modelo? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falar comigo sobre a importância da figura do Managing Partner dentro de uma sociedade de advogados, eu tenho o prazer de receber nesse episódio do Juridicast a Erika Maluf, ou melhor, a Kika, que é diretora de operações no Lobo de Riso Advogados. Kika, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Muito obrigada, Leandro. Um prazer enorme poder trocar aqui com você. É sempre bacana falar sobre esse assunto para mim. Eu que agradeço, Kika. E pra gente ir entrando aqui no nosso tema de hoje, explica para o nosso ouvinte qual que é o papel ou ainda a atribuição de um Manager Partner dentro de um escritório de advocacia. Bom, Managing Partner, ele é como se fosse um CEO dentro de uma empresa, né? Eu acho que o papel do Managing Partner prioritário dentro do escritório de advocacia é fazer a gestão do escritório com base no planejamento estratégico, nas diretrizes de negócio de cada escritório. Obviamente, eu acho que muda muito de escritório para escritório, porque se a gente tem tamanho de escritório, qual é o tipo de escritório, a região onde ele está instalado, eu acho que muda muito a gestão que é definido como gestão ordinária desse escritório e, portanto, pode mudar o papel do Managing Partner de acordo com cada escritório. E a figura desse Managing Partner é apenas para grandes escritórios, Kika? Eu pergunto isso porque eu já vi muita gente ter essa questão. Certamente não. Eu acho que quanto antes os escritórios, independente do tamanho deles, eles conseguirem constituir uma governança bem clara, bem definida, com papéis e responsabilidades das pessoas na gestão do escritório, especialmente se vai ter uma figura de Managing Partner como um líder ou como essa referência de liderança, melhor eles vão ser geridos, com certeza. E Kika, uma outra questão que eu vejo bastante surgir é assim, qualquer sócia ou sócio dentro de um escritório, ele pode se tornar um Managing Partner? Via de regra, sim. Tá. Minha opinião é que eu acho que tem pessoas que reúnem melhores competências e têm os skills mais apropriados para ocupar essa posição. Ok, em via de regra sim, mas e na prática? Na prática, depende. Eu também acho que depende muito do escritório, depende da governança que se estabelece nos escritórios. Na prática, eu acho que a maior parte dos escritórios ainda vê que os sócios e as sócias que têm mais ascensão, que têm mais carteira de clientes, que são referências técnicas, que são pessoas que têm um sucesso profissional como advogado, são pessoas que estão prontas para sentar numa posição de Managing Partner. Acho que na prática é muito isso que acontece, porque essas pessoas elas têm a legitimidade e a credibilidade dos demais sócios, portanto eles os veem como gestores dos escritórios. Então, eu acho que é assim que caminha um pouco a evolução da carreira do sócio para uma posição de Managing Partner. Mas ainda acho que faltam alguns requisitos para poder, de fato, alçar uma posição de Managing Partner. Tá, na sua opinião, quais são os principais requisitos para um sócio ou para uma sócia serem promovidos a Managing Partner? Bom, acho que são alguns. Eu acho que tem que ter um interesse genuíno por gestão de negócios. Eu acho que precisa se desapegar um pouco dos seus interesses pessoais para sentar numa posição de Managing Partner, né? Porque você está defendendo o interesse do negócio naquele momento. Eu acho que são as pessoas que precisam ter interesse por business, por falar de finanças, por falar em gestão de pessoas, precisam querer ter outras atribuições que não só as jurídicas. Tem que ter interesse por ver matérias de business, por falar, olha, eu realmente não entendo de todas essas matérias de gestão de negócios, mas eu vou me apoiar em pessoas ou vou aprender para gerir um negócio. Eu acho que ele muda um pouco a carreira, né? Ele ascende para uma posição de Managing Partner, na minha opinião. E aí, que eu acho que é natural a gente pensar em um processo de preparação, né, para ocupar essa cadeira também, né? Nesse contexto, que um advogado, uma advogada, eles podem se preparar para ser um Managing Partner no futuro? Eu acho que a gente precisa, talvez, dar até um passo atrás para falar em preparação. E falar em desenvolvimento de lideranças nos escritórios de advocacia. Eu acho que a gente fala muito pouco de um processo estruturado de desenvolvimento de lideranças dentro dos escritórios, e aí olhando para a carreira mesmo do
advogado, né? Acho que a formação ainda é muito técnica dos advogados, muito jurídica e muito menos em comportamentos ou em competências de liderança. Então, acho que se a gente consegue implementar durante a carreira do advogado uma formação de desenvolvimento de lideranças mais sólida, eles vêm mais preparados e com outros skills para gerir o negócio, já fazendo um step by step mesmo durante toda a carreira. E se preparam melhor, até para as posições de sócios mesmos e de posições, eventualmente, não só de managing partners, mas de posições em órgãos de governança, né, no comitê executivo. Eu acho que eles podem ir se preparando gradativamente para ascender essa posição. Mas é um desafio. E justamente, falando de desafio, Kika, quais são, ao seu ver, os desafios dos escritórios nesse processo de formação, né? Para formar primeiro um advogado em um líder, depois e eventualmente num managing partner? Eu acho que são muitos. Eu acho que esse foi um dos principais pontos que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, que eu fiz recentemente. E eu acho que são muitos pontos de desafio dentro dos escritórios ainda. O primeiro deles, eu acho que é o próprio modelo de negócio, né? Eu acho que o modelo de negócio que você tem hora debitada ainda no timesheet para cliente, é difícil disputar a agenda para treinamento e desenvolvimento no modelo em que você precisa colocar hora para cliente no timesheet. Então, qual é a medida de investimento em desenvolvimento, quanto eu consigo tirar o advogado no dia a dia dele de execução de trabalho para fazer um processo de capacitação. Então, esse já é um principal desafio, porque eu acho que o modelo de negócio ainda privilegia muito, e não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas é uma realidade dentro dos escritórios. Eu acho que a gente precisa derrubar também nos escritórios o paradigma de não falar sobre sucessores. Não se fala sobre sucessores hoje em escritórios de advocacia. E quando a gente não fala de sucessão, a gente não define precocemente quem são as pessoas que ocuparão as principais posições de liderança do escritório e, portanto, você pode ter um processo mais estruturado para essa liderança. Então, acho que a gente precisa tirar esse mito de que falar sobre sucessores preterir algumas pessoas. É muito pelo contrário, é desenvolver as pessoas que têm maior potencial para sentar nas posições certas. E acho que a gente fala muito pouco de sucessão nos escritórios. E talvez o terceiro ponto que eu acho realmente relevante também é falar de cultura de planejamento estratégico. Se o escritório não tem um planejamento muito bem definido, uma estratégia muito bem definida, é até difícil saber qual é o papel da liderança, qual é o perfil da liderança. E se você não sabe qual é o perfil dessa liderança, é mais difícil você ser assertivo e efetivo no processo de desenvolvimento. Acho que esses são os principais pontos que eu vejo assim como os desafios ainda para os escritórios para formar esses profissionais. Interessante. E Kika, você mencionou há pouco, né, que você fez aí uma dissertação de mestrado recentemente sobre esse tema aqui que a gente está discutindo, né? E a gente conversando aí em outra ocasião, você mencionou também que você avaliou um pouco essa função do Managing Partner fora do Brasil. E aí a questão que eu trago é, o Managing Partner em escritórios brasileiros atua de forma semelhante ou muito distinta do que fazem lá fora? Eu acho que o que muda não é a questão do país onde o escritório está. Eu acho que a gente herdou um modelo aqui no Brasil, que é um modelo que tem mais de 200 anos, e os escritórios não fazem muito diferente disso, nem lá fora e nem aqui no Brasil. Eu acho que o que muda ainda são os escritórios que incorporaram mais ou menos tecnologia na sua rotina. Isso muda a função da gestão. Eu acho que muda o escritório que tem mais maturidade para falar em desenvolvimento de pessoas, em gestão de negócios. Muda o tempo que esse escritório está instalado no mercado, muda o tamanho do escritório, se ele é um escritório mais boutique, se ele é um escritório full service. Eu acho que muda essas características na função do Managing Partner. Mas a questão dele ser um escritório americano, inglês, brasileiro, eu acho que é indiferente, assim, a função do Managing Partner. E Kika, pensando nessa função, a gente estava falando ali há pouco também sobre a importância de competências para exercer essa função. E quando a gente compara com outros mercados, fora do mercado jurídico, a gente pensa uma empresa tradicional, a empresa normalmente tem um CEO, e hoje, né, se discute bastante no mundo da gestão as competências, os conhecimentos, habilidades e atitudes que um CEO deve ter, CEO moderno. E a questão que eu trago é, quais são os conhecimentos, as habilidades e atitudes que um Managing Partner deveria ter, ou buscar ter, né? Bom, eu adoro essa pergunta. Essa foi outra... era outra inquietação que eu tinha também quando eu fui estudar e fazer mestrado de gestão de negócios, e aí mais direcionado para os escritórios, né? Eu acho assim, primeiro vale ressaltar que apesar do
do Managing Partner ter uma posição muito próxima a um CEO, e eu de fato acredito que ele tem essa posição, a estrutura dos escritórios de advocacia, eles têm particularidades que eu acho que requer do Managing Partner algumas competências que são diferentes dos CEOs, né? Então, por exemplo, na estrutura dos escritórios de advocacia, quando um Managing Partner assume a posição de Managing Partner, os outros sócios são pares dele. Então, ele está gerindo um negócio cujo principal liderança que está ali numa assembleia de sócios ou na sociedade como um todo são seus pares. E assim, ele tem que ter a consciência de que ele vai ter conflitos para administrar, que ele precisa ser um bom mediador, porque ele que mantém o amálgama dessa sociedade. Então, eu acho que uma das características essenciais do Managing Partner é a capacidade de negociação, em todo o sentido da palavra, né? É uma negociação de conciliação de conflitos, é uma negociação para trazer todos os sócios para o mesmo ponto comum e os objetivos do escritório. Eu acho que ele tem que ser mediador, tem que ser conciliador, ele tem que manter esse amálgama da sociedade. Isso para mim é um primeiro ponto que é, assim, inegociável para a capacidade mesmo de habilidade de um Managing Partner. Segunda coisa que eu acho fundamental, ele tem que gostar de gente. Não tem jeito. Tem que ter uma habilidade de gestão de pessoas ímpar. Tem que gostar. Tem que ter empatia. Tem que ter interesse genuíno por ouvir as pessoas. Tem que considerar opiniões que não são diferentes da dele, que não são iguais, às dele, que são diferentes. Porque eu acho que ouvir opiniões diferentes é muito rico para você formar a sua convicção e para você considerar e para as outras pessoas se sentirem consideradas na tomada de decisão. Mas tem que tomar decisão. Então, assim, tem que ouvir pessoas genuinamente, tem que considerar as opiniões dela, mas tem que tomar decisão, assim. Eu acho que não pode ter numa posição dessa de gestão uma morosidade para tomada de decisão. Tem que ter velocidade. Às vezes as decisões são impopulares, mas são necessárias e tem que lidar bem com isso, né? Eu acho que tomar decisão e bancar a decisão tomada é fundamental também para essa posição. E eu acho que tem uma competência que também é muito peculiar para os escritórios de advocacia e especialmente para a função do advogado, né? Eu acho que a formação toda do advogado desde a academia, ela é muito técnica ainda e é muito privilegiada e reconhecida tecnicamente, mas eu acho que precisa ter uma abertura para um autoconhecimento e para você saber mapear os seus gaps e se despir desses vieses de não poder recorrer a outros profissionais para poder te ajudar nas tomadas de decisões. E eu acho que cada vez mais os escritórios estão caminhando para isso. Estão se fortalecendo de pessoas seniors em níveis, em outras cadeiras, né, que não jurídicas, recursos humanos, tecnologia, administração, marketing, desenvolvimento de negócios, para poder ter essa tomada de decisão mais completa. E eu acho que isso faz parte também de uma habilidade, de uma competência do Managing Partner, que é ter esse autoconhecimento mais apurado para poder saber quais são as competências fortes dele, quais são os pontos que ele precisa desenvolver, quais são os profissionais que ele precisa se cercar para ele poder tomar as melhores decisões para o negócio. Tá, ou seja, o Managing Partner não precisa saber tudo, né, Érica? Que eu acho que tem às vezes essa fantasia, né? Não precisa. Muito pelo contrário, eu acho que se ele tiver cercado de profissionais tecnicamente bem preparados para ajudá-lo nas tomadas de decisões, é mais relevante do que ele tentar se capacitar em todas as frentes e todas as matérias, né? Muito bem. É impossível, né? Senão a gente vai desenhar um Superman ou uma supermulher, né? Não tem, é impossível essa posição, esse nível de amplitude. E muito do que eu tenho estudado, um assunto que me apaixona muito é liderança. E muito que eu tenho estudado sobre liderança, não é o líder moderno, o líder atual. Ele é um líder que não sabe tudo, ele não é super-herói, né? Inclusive mostra vulnerabilidades, né? Então é bem interessante o que você traz. É pessoa, né? Eu acho que as pessoas, por isso que eu gosto muito dessa capacidade grande de liderar e de gerir pessoas, porque a essência de um escritório de advocacia são pessoas. São as pessoas que entregam o trabalho, são as pessoas que gerem o negócio, são as pessoas que são os clientes, são as pessoas que são os funcionários. Se a gente não tiver visão para pessoas e se a liderança não tiver muito focada na gestão de pessoas, eu acho muito complicado conseguir ter uma posição de managing partner numa banca que você de fato olha e fala assim, tá bom, deixa eu pensar no financeiro em primeiro lugar, depois eu vou ver as pessoas. Acho que também faz parte olhar o financeiro, mas eu acho que é fundamental ter olhar
entregar para as pessoas. E Kika, a gente fez aqui algum paralelo, né, entre o Managing Partner e os CEOs de empresas. E aí a questão que eu trago é, um escritório pode ter um CEO ao invés de um Managing Partner? Acho que sim. Tá. E o que muda, né? Eu acho que, assim, tem algumas decisões. O Managing Partner e o CEO se misturam muito, mas o CEO pode ser um profissional não advogado? Acho que essa é uma questão que tem surgido muito nos escritórios, né? Eu posso ter a primeira pessoa na liderança do escritório que não seja um sócio do escritório, que seja um profissional de outra área, né? De área de negócios. Acho que a gente está engatinhando ainda para esse assunto dentro dos escritórios. Eu acho que não está pronto esse assunto ainda dentro dos escritórios. Mas eu acho que é um caminho a ser percorrido. Eu acho que para o sócio, em certa medida, hoje, eu não sei se eu diria que é um ônus ter uma posição de Managing Partner, mas eu diria que é um desvio da carreira. Porque a posição de Managing Partner, ela é uma posição que exige você ser um gestor de negócio. Tá. Você acaba saindo um pouco da tua atuação como advogado, né? Assim, hoje você tem uma carteira de clientes, então o sócio tem uma carteira de clientes, tem uma posição consolidada, fez uma trajetória muito reconhecida por excelência técnica, por gerir uma equipe na entrega de trabalhos técnicos, pela proximidade dele de um cliente, pela competência técnica dele. E aí, de repente, ele vai assumir a gestão de um negócio, que é uma coisa que ele nunca fez, em geral, né? Você gerir uma equipe para entregar trabalhos técnicos é diferente de você olhar a estratégia de um negócio e a condição de um negócio. Então, acho que é bem diferente esse papel do Managing Partner e do advogado. E, em certa medida, quando ele sai para uma posição de Managing Partner, ele deixa, de certa forma, de advogar temporariamente. Acho que ele até pode continuar advogando, mas a depender do tamanho da estrutura do escritório, hoje em dia é impossível conciliar as duas coisas, ou é impossível você conciliar 50% e 50%. Você vai diminuir muito sua atuação como advogado para poder assumir a gestão do escritório, a depender do tamanho do escritório. Então, eu acho que depois voltar para a posição de advogado tem um custo para a carreira do sócio. Se você tem um CEO profissional que ele é da área, ele é uma pessoa formada em business, ele veio para gerir um negócio, aquele é o trabalho dele, ele vai fazer exclusivamente aquele trabalho. Mas ele precisa da credibilidade, da legitimidade dos demais sócios para ser reconhecido como uma pessoa que pode estar à frente da gestão de um escritório. E aí eu acho que tem um caminho ainda de consolidação dessa posição de business dentro das bancas e para ter essa credibilidade e tomar decisões que os sócios vão ter certeza que é a melhor decisão para o negócio deles. Porque os sócios são os donos do negócio, né? Sim. Em certa medida. E Kika, quando um advogado vira Managing Partner, ele ainda consegue advogar? É possível conciliar essas duas funções? Eu acho que depende do tamanho do escritório, sendo muito sincero. Eu acho que quanto maior o escritório, é mais difícil do Managing Partner conseguir conciliar com a carreira dele de advogado. Quanto menor e menos complexo o escritório, eu acho que ainda é possível. Mas eu acho até, e aí até por tudo que eu conversei agora com vários profissionais no mercado durante a minha pesquisa no mestrado, Leandro, eu acho muito interessante que os escritórios maiores, eles têm cada vez mais seniorizado as posições das áreas institucionais ou das áreas administrativas do escritório para se apoiar nas áreas, para conseguir manter uma certa dedicação ao trabalho deles jurídicos, até por conta da carreira, né? Até por poder voltar para a carreira de forma mais branda e ser menos disruptivo para eles, sair totalmente durante um mandato deles ou durante um tempo, sair totalmente da atuação como advogados e depois voltam. Eu acho que é mais suave eles se apoiarem em outras áreas técnicas para continuar exercendo a função deles, também de advogado, e fazer tanto a saída quanto a volta para a carreira de advogado de forma mais branda. Então isso tem acontecido já nas grandes bancas. Eu acho que os escritórios maiores, eles têm se apoiado mais nessas pessoas. Mas eu acho que ainda tem uma luta interna, assim, né? Eu não quero sair do meu dia a dia como sócio, como gestor de casos, com a proximidade do cliente, mas ao mesmo tempo ele é absorvido pela gestão do escritório quando ele tem uma posição de Managing Partner, né? Tem decisões que têm que ser tomadas, tem dias que você tem uma agenda muito tomada dentro da gestão do escritório. Então, assim, ainda é um dilema, eu acho. Ainda é um sofrimento, assim, de conciliar essas duas frentes. Bem interessante, Kika. Nosso episódio está caminhando para o final e
E pra gente fechar, né, vou pegar o gancho aí dessa última resposta sua, que você, né, mencionou que em muitas vezes o Managing Partner, ele tem ali um período, um mandato, né, pra atuar. E nesse sentido, ao seu ver, quais são os possíveis impactos da troca de gestores nos escritórios, né? Até faço uma comparação, igual a troca de governo, né? Um governo vai pra um lado, aí vem um outro governo, eventualmente, né, da oposição vai pra um outro lado, né? É bem boa essa pergunta. Eu acho que o principal risco não é trocar o Managing Partner. Tá. É você não ter um plano de negócio bem definido. Exatamente pela questão do governo, né? Uhum. Eu acho que se existe um plano de negócio e uma cultura bem consolidada dentro dos escritórios, a troca de Managing Partner é suave. Eu acho que a troca do Managing Partner é uma questão, talvez mude alguma coisa no estilo da pessoa em liderar o escritório, a forma como ela fala, como ela conduz, mas não muda, assim, abruptamente a gestão do negócio, o direcionamento do negócio e para onde o negócio vai. Acho que o mais relevante não deveria ser a troca do Managing Partner, mas deveria ser um planejamento bem estruturado, com um caminho bem desenhado e que os projetos tenham sequência e continuem na troca de um Managing Partner, porque o contrário disso é muita incerteza, né? Tanto para os funcionários quanto, eu acho que para a gestão do escritório, para o negócio em si. As decisões têm que ser colegiadas e tomadas por um pouco mais de prazo, né? Para um médio prazo, para um longo prazo, e a troca do Managing Partner deveria ser natural e continuar seguindo esse plano de negócios para não ter o risco de dar essa incerteza, essa instabilidade para o business mesmo. E ao mesmo tempo, né, Kika, tem também um impacto que causa na carreira do sócio ali que ocupa essa posição, né? Sem dúvida. Qual que é esse impacto? Eu acho que ele tem que estar o tempo suficiente para deixar um legado e para fazer um bom trabalho para o escritório, mas ele tem que estar também num tempo suficiente. Ele é longo o suficiente para você deixar um bom trabalho e um legado, mas ele tem que ser curto o suficiente para o sócio não perder a conexão com a vida dele jurídica. Porque o diferente disso é uma mudança de carreira, né? Então, depois de ser Managing Partner, ele vai ser o quê? Exato. Advogado, sócio do escritório de advocacia e vai continuar com a carteira de clientes, conversando com os clientes, entregando os casos. Se ele fica por uma longa jornada, provavelmente ele muda de carreira. Ele vai ser um CEO profissional de escritório de advocacia. É porque ele voltar a advogar não pode ser visto como um downgrade aí? Não deveria. Na carreira jurídica não, né? Não é mesmo. Eu acho que ele temporariamente assumir a gestão de um escritório é muito interessante, porque eu acho que também tem uma exposição e tem uma consolidação de pessoa, né? Um reconhecimento interno dos demais sócios que você era uma pessoa importante para gerir esse negócio, mas ele não pode ser muito longo, porque eu acho que o advogado tem essa vontade mesmo de voltar a advogar, porque a principal formação dele, como se pensa, ele saiu da universidade como advogado, entrou, fez uma carreira de advogado júnior, pleno, sênior, virou sócio, se consolidou, foi fazer LLM, virou uma pessoa técnica naquele assunto, é reconhecido durante toda a carreira por entregar bons trabalhos jurídicos, por ter bons clientes no escritório, e aí você vai ser Managing Partner. Assim, eu entendo que a maior ambição é voltar a advogar, continuar na sua carreira de sócio do escritório e fomentando cada vez mais a sua posição no mercado como sócio. Portanto, eu nem acho que é carreira mesmo para o advogado ser um Managing Partner, é uma contribuição dele para o escritório durante um período, e aí, portanto, não pode ser muito longo mesmo, porque eu acho que isso depois é mais custoso para ele voltar, retomar a carreira, retomar a carteira de clientes. Então, acho que para a carreira dele tem que ter bastante cuidado e não tomar muito risco de ficar muito tempo nessa posição mesmo. Legal, Kika. Nosso episódio chegou no final e eu gostaria de agradecer imensamente aqui sua participação e já deixo o convite para você voltar novamente, tá bom? Super obrigada. Eu adorei, é um assunto que eu adoro falar. Conte comigo aqui e é sempre gostoso porque eu acho que essa troca, ela enriquece para todos os lados, né? Também gosto muito de falar sobre isso porque sempre tem pessoas novas falando sobre esse assunto e as trocas, elas enriquecem muito o nosso dia a dia mesmo de trabalho. Com certeza. Muito obrigada a você pelo convite e estou à disposição para quando vocês quiserem. Obrigado. E com esse episódio a gente chega ao final da 16ª temporada. Com isso, a gente vai dar uma pausa de uma semana e retomamos a 17ª temporada no dia 12 de julho, às 7 da manhã. E você que nos acompanha até aqui, compartilhe o Juridicast com a sua rede de contatos e nos avalie no Spotify, YouTube, Deezer ou no agregador de sua preferência. Isso nos ajuda a fazer com que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado e até 12 de julho.